quero confessar uma coisa para vocês, já estava falando para o Horta aqui. Hoje eu realmente me assustei. Hoje eu me assustei. Terceira pesquisa seguida, IPEC, demonstrando a queda substancial na aprovação do governo Lula. Ela parece uma tendência, eu queria não acreditar nisso, e chegou no limite. Agora eu estou preocupado não só com a sustentação desse governo, com o futuro do Brasil. Porque eu estou com a mesma sensação de quando a Dilma foi golpeada, quando o Bolsonaro venceu em 2022. 2018. Né? Eu estou com aquela mesma sensação de uma coisa assim fora de controle. E o que está fora de controle, a meu ver, vamos ouvir o Fernando Horta, o governo, a comunicação chegou num ponto de colapso. Né? Porque o governo está trabalhando nas áreas, era para estar com uma aprovação alta e está com uma aprovação baixa. Fernando Horta. Então, Condão, você sabe que eu sou um crítico ácido da comunicação do governo. Você sabe que eu aponto várias questões aqui. Infelizmente, as coisas que eu tenho dito acabam acontecendo. Falei contra aquele podcast que tinha se criado, mencionei uma série de coisas nos últimos anos, todas elas vêm acontecendo, mas nesse caso eu acho que a comunicação é mais um ponto ruim e não o ponto ruim que é responsável por toda a queda do governo. E por que eu digo isso? Saíram 3 pesquisas essa semana. Primeira pesquisa Quest, né, que me parece a mais frágil do ponto de vista metodológico, mas por uma questão de inteligência foi lançada primeiro, então capturou os sentidos no início da semana, mostrava ali já uma queda do apoio do presidente. Em segundo veio, no meu entendimento, a pesquisa mais sólida, que é a pesquisa Intel, Atlas Intel, mostrando a queda efetiva do governo, e aí uma pesquisa mais ampla, que mostra que todas as áreas do governo são mal avaliadas, todas elas. E depois surge a pesquisa IPEC, que também traz um dado estarrecedor, que é o dado de que só 33%, esse é o dado que eu falei da Intel, né? Todas as áreas do governo, percebam, elas têm um total negativo aqui, ó, né? Aqui do ladinho, o número que vocês estão vendo aqui, mais 12%, menos 12%, é a diferença que você tem ali. Então, todas elas são mal avaliadas. E hoje sai a pesquisa IPEC mostrando que o governo tem só 33% de avaliação bom e ótimo, quer dizer, apenas 1/3 da população. E claro que você tem que somar com a avaliação regular do governo para dar a avaliação, né, para saber se um governo foi bom ou ruim, mas dividido, né, como está aí de bom e ótimo, e esse bom e ótimo em processo de queda, ele me parece que sentencia a ideia de que o governo precisa mudar, e precisa mudar mais do que aquilo que eu tenho ouvido em Brasília, porque eu tenho ouvido em Brasília a ideia de que a próxima reforma ministerial viria tópica no sentido de, né, vai ser uma mudancinha sem muito efeito, e se isso acontecer, nós passamos a colocar em risco a própria eleição de 2026 do presidente Lula. É importante se dizer isso. Tá? Estamos em plena disputa política. E aí, deixa eu dizer, por que eu acho que a comunicação não é o fator principal aí? A comunicação, ela tem um papel de amplificar as coisas boas ou reduzir os danos das bobagens que são feitas, né? A comunicação é feita para isso, para que você, se o presidente Lula, por exemplo, fez uma ação fantástica, maravilhosa, né? Encantou uma criança de 6 anos, e essa criança chorou com o discurso do presidente, a comunicação vai dizer que o presidente leva às lágrimas milhões de pessoas com o seu discurso. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Da mesma forma, se o presidente estiver ali e falar uma coisinha errada, né, a comunicação tem que chegar junto e dizer, olha, o presidente se engana nessa situação, mas ainda assim a argumentação era correta. Então, a comunicação, ela amplifica ou reduz danos. Quando ela não está funcionando, que é o que nós estamos vendo, o resultado direto da ação política dos ministérios, o resultado direto dos ataques políticos que o governo sofre por todos os lados, ele entra cru dentro da cabeça das pessoas e faz o estrago que nós estamos vendo acontecer. Agora,
fica muito claro para mim que os ministérios, como eu tenho dito desde janeiro do ano passado, que nós imaginávamos que tínhamos uma equipe de ministros estelar. Eu me lembro a emoção de todo mundo depois que terminou lá a época do governo de transição. Veio aquela ideia de que, nossa, temos um ministério estelar, só gente competentíssima, só gente capaz. Bom, finalizados mais de um ano de governo, e a gente, se essa gente competentíssima e capaz estava lá, alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram mostrar isso. E o governo sofre em função disso. Na prática, Conde, o governo Lula se sustenta porque é o Lula.